grandes jogadores brasileiros que por muitos anos atuaram na Europa. A gente está vendo o Ramires, né? Retornando também ao futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. Baita reforço, na minha opinião. Enfim, aqui também trata-se de um outro grande reforço para o Flamengo. A questão vai permanecer essa roda? Jogadores que... Acho que tem muita lenha para queimar, mas jogadores que estão teoricamente em fim de carreira voltar e já retornar com toda essa expectativa? É normal isso, né, Calheiros? Não acontece só do Brasil, acontece nos mercados, vamos colocar assim, com todo respeito a nós mesmos. Claro. Né? Mercados periféricos do futebol. O centro do futebol mundial é a Europa. Então, os maiores jogadores do mundo estão jogando lá, estão atuando por lá. É claro, quando eles chegam a um momento da carreira que a eles interessa voltar, eles fazem o caminho de retorno. A Argentina é um grande exemplo disso. Quantos jogadores estão no futebol argentino? Hoje o Tevez é um exemplo. Que já tiveram sua passagem no futebol europeu e acharam que em determinado momento... a Milito já encerrou até a carreira. Encerrou a carreira, mas também... Era hora de voltar, porque, assim, com todo respeito, e aí a gente torce para que um dia isso mude, o futebol aqui tem menos dinheiro do que lá, e o futebol aqui tem menos desenvolvimento do que lá. Seria muito legal que, num futuro, não sei daqui a quanto tempo, acontecesse que os jogadores não precisassem sair e que permanecessem durante o apogeu de suas carreiras por aqui. Mas um atleta da idade do Rafinha ainda tem futebol para jogar, ainda tem lenha para queimar, e eu acho que ele chegando aqui, mesmo já não no melhor, né, da sua carreira, ele ainda pode contribuir muito. Lateral direita resolvida, né, para muitos flamenguistas. Lateral esquerda, 2 nomes. Felipe Luiz, que está com a seleção brasileira na disputa da Copa América, e Arana, Guilherme Arana, Sevilha, ex-Corinthians. Eu acho que a urgência maior era na lateral direita, porque o Flamengo tem um lateral esquerdo que dá conta do recado. Ok, vamos lá, se a gente está começando a querer um time de um nível internacional, não é o René ainda, né? Trouxe, por exemplo, o Rafinha, que tem um histórico muito superior ao do René. Então, se fosse para escolher entre um desses dois, o nome para mim seria Felipe Luiz. Pro hoje, pro agora. É um jogador já testado em altíssimo nível no futebol mundial, hoje titular da seleção brasileira. Não é qualquer coisa. Claro. O Arana não chegou nisso ainda. O Arana teve um início promissor no Corinthians, é um jogador que mostrou qualidades técnicas, mas na Europa não vingou. Por outro lado, o Arana é um jogador que ali na frente pode render ainda dinheiro. Sim. Se você fizer um investimento, pode fazer com que o jogador reencontre aquele futebol do Corinthians e seja vendido de novo, porque ainda tem idade para isso. É muito jovem. Só que custa mais caro, né? Tem que pagar uma grana, enquanto o Felipe Luiz seria só o salário. Eu estava olhando ontem as imagens, a gente viu agora há pouco o Everton Ribeiro ali na imagem do treino. O lado direito do Flamengo, fisicamente, vai ficar muito parecido, né? E outra, né? Eugênio fica mais leve também e bem mais técnico com o acréscimo do Rafinha, né? Sim. Muito técnico. O Everton Ribeiro e o Rafinha, de longe, são muito parecidos. Impressionante. O biotipo, né? Parecido. Eu acho que a diferença do Rafinha é que ele vai trazer muita qualidade técnica, toque de bola. Ele é um jogador que a gente, observando o Bayern de Munique jogar e vendo o Rafinha dentro do Bayern de Munique, percebe isso. O Bayern é um time de se posicionar no campo de ataque e construir a jogada trocando passes. Ele muitas vezes entra um pouco mais para o meio de campo, inclusive, por aquela faixa central. Não é um lateral, por exemplo, como o Pará faz muito, de chegar regularmente à linha de fundo pelo lado do campo. Não é isso. Essa faixa de campo, é claro que eventualmente ele pode fazer isso, mas não vai chegar toda hora. É mais um jogador de construção de jogada. E com certeza vai se entender muito bem com o Everton Ribeiro, porque é a qualidade de jogador, né? A qualidade de passe ali, tabela, se movimenta, alterna o posicionamento, ora um vai mais para dentro, ora o outro vai para o lado externo do campo, né? Mais perto da linha lateral. Eu acho que os dois têm tudo para se entender, mas vamos entender, é uma característica diferente de jogo em relação ao Pará. Independente da qualidade técnica, ele é muito mais qualificado tecnicamente que o Pará, só que não tem a explosão do Pará para chegar em linha de fundo. Muitas vezes adianta o quê? Por que adianta a explosão do Pará se ele chega na linha de fundo e não completa a jogada? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Essa é a questão do Flamengo. Se ele pudesse unir as duas coisas, né? A explosão, a velocidade e chegar lá na área com o passe de qualidade que ele tem, seria aí o maior lateral do mundo. Mas eu acho que é um jogador que vai, com certeza, dar muita alegria à torcida. Ele é um cara que não é só muito bom tecnicamente. A personalidade do Rafinha. Nesses anos todos do Bayern de Munique, ele sempre foi um cara, assim, uma liderança.
no Bayern de Munique, mesmo entre tantas estrelas. E eu pude perceber isso nitidamente no ano da conquista do Mundial de Clubes. No ano da conquista do Mundial de Clubes. Lá no Marrocos, você via nos treinamentos, enfim. O Rafinha era o cara da palavra com os jogadores, conversando no dia a dia. Isso daí pode acrescentar muito também ao Flamengo. A experiência que ele traz. Né? Talvez essa seja a maior contribuição que ele possa dar ao Flamengo. Esse espírito que ele tem de liderança e o conhecimento de como ser campeão. Porque ele ganhou tudo no Bayern de Munique. Foi. Ganhou tudo. Então, para ele, as grandes conquistas são naturais. E ele sabe como se conduzir internamente e como um grupo deve se conduzir. Porque não é só dentro de campo, gente. É muita coisa fora de campo também. E ele ali deve ter, imagino que venha já acompanhou o primeiro dia dele no CT. Uma participação fundamental no dia a dia do clube, na motivação dos jogadores, no conselho para aquele jogador que de repente está se perdendo um pouco pelo caminho, né? Baixa a bola, segura a onda, na motivação nos momentos difíceis, porque acontecem em todos os clubes, no próprio Bayern. Esse ano o Bayern começou muito mal o campeonato e aos poucos foi resgatando e acabou campeão de novo. Para os garotos, né? Uma baita referência, né? Os garotos que estão surgindo. Sim, para todo mundo. Que legal. Olha, em um post nas redes sociais, o chileno Arturo Vidal deixou os torcedores do Flamengo agitados. Ele já disse que tem um carinho, né, pelo Flamengo. Ele agradeceu a camisa personalizada que recebeu do clube e escreveu, abre aspas, nos vemos logo no Rio, se Deus quiser, fecha aspas. Lembrando que ele está com a seleção chilena disputando a Copa América e a final vai ser aqui, no Rio de Janeiro, né? Sim. Já pensou, Eugênio? Mas essa é aquela história de dar dupla interpretação. Foi companheiro do Rafinha. Foi companheiro do Rafinha, jogou no Bayern de Munique, jogou nos grandes clubes da Europa, né? E hoje está no Barcelona. Aliás, eu não sei se o Barcelona gostou muito de ver essa foto de um jogador que ele paga com a camisa de um outro clube. Aliás, o Grêmio fez isso recentemente com o Cavani, deu uma camisa personalizada ontem pro Cavani. Ontem o Fluminense recebeu a delegação do Uruguai. Todos os jogadores receberam uniformes do Fluminense. Mas vestir a camisa e tirar foto, postar na rede social, botou ali, né? Já é um passo além. Isso alimenta a esperança do torcedor. Claro. E o Neuer ontem escrevendo também na foto do Rafinha? Foi, do Rafinha Mengo? Mengo. Mas esse daí do Vidal... É claro que ele fez um comentário depois ali que ele deixou no duplo sentido, né? Eu espero que em breve a gente se reencontre no Rio de Janeiro. Claro que ele está mirando a decisão da Copa América, que vai ser no Maracanã. Mas a Conmebol entrou na brincadeira também, nesse post aí do Vidal. Olha só o comentário da entidade máxima aqui do continente. Só para avisar, Flamengo, o regulamento da Libertadores permite troca até 5 inscritos antes das oitavas de final. Com a foto do Vidal, ó. Rapaz. Eu fico até arrepiado. Mas... Olha. Esse aí é cracaço. Esse é cracaço. Ele já disputou de Libertadores, já? Rapaz, teria que pesquisar. Eu vou pesquisar, faz tempo que ele está na Europa, né? Mas meu Deus do céu, excelente que monstro, jogador, hein? Esse é um monstro. E tem o espírito que o torcedor do Flamengo gosta, né? Sim. Cara, costuma ralar mesmo no gramado, não desiste, pega. Já pensou com o Ediar e Vidal? Rapaz, com o Rafinha na direita, aí a gente já começa a falar em seleção. Possivelmente vão se encontrar agora, né? Foram companheiros. Lados opostos. Não, em lado com o Ediar e Vidal, que eu digo. Nas quartas de final da Copa América. Verdade. Vamos dar uma olhadinha na agenda do Flamengo, porque o Rafinha, a gente falava ontem aqui, Eugênio, olha só o mundo da bola, né? Rafinha é um jogador que foi projetado pelo Coritiba, né? Ele é torcedor do Coritiba declarado, inclusive chegou alguns dias a dizer que gostaria de encerrar a carreira no Coritiba, né? E pode fazer a estreia justamente em Curitiba, contra o maior rival do Coxa. Olha só, dia 10 de julho, lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo. Depois a sequência no Campeonato Brasileiro, né? A volta do Flamengo no Brasileiro será contra o Goiás, naquele horário das 11 da manhã no domingo. Jogo da volta e depois tem o clássico com o Corinthians, Brasileirão também, no dia 20, Eugênio. O Rafinha se apresentou anteontem ao Flamengo. Foi levado à imprensa ontem para dar entrevista. Eu acho pouco tempo para ele já começar o primeiro jogo. É mesmo? Porque ele vem de férias. Ele tem que fazer a pré-temporada, né, Calheiros? Bem observado. Se você contar daqui até lá... Bem observado. Ele não está no meio do ano. Ele terminou o ano dele no Bayern de Munique e tem que se preparar. Não adianta você querer forçar as coisas.
tudo no seu tempo. Claro, ao que parece, as informações são de que ele vinha se mantendo em forma, e tal, mas é diferente de você estar dentro do campo, trabalhando com os companheiros. Vamos esperar para ver da comissão técnica do Flamengo para o Rafinha. Se já para o primeiro jogo ele estaria já... Volta a agenda do Flamengo aqui no telão. Só uma informaçãozinha, enquanto coloca a agenda. Arturo Vidal, 2007, disputou a Libertadores pelo Colo-Colo. 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, nenhum gol, 4 amarelos. Boa. Olha aqui, ó, o Eugênio, eu imagino força máxima nesse jogo em Curitiba. E até por ser entre as duas decisões, esse jogo contra o Goiás, eu imagino o Flamengo com aquele time alternativo. Sim. Tá aí uma grande chance também, hein? Se a gente for por essa ótica, tá aí uma grande chance pro Rafinha estrear. Domingo, 11 da manhã, Maracanã, enfim. Mas não sei, vamos ver o que pensa aí. O Jorge Jesus certamente não tem essa cultura, né? De festa, segurar para apresentar, para botar nesse jogo, se tiver naquele jogo. Se tiver 100%, tem que olhar profissionalmente. O planejamento técnico do time dele. E aí é só no dia a dia também com os preparadores que eles vão ter noção exatamente do nível do Rafinha físico para que ele já possa entrar no time. É claro que a torcida quer que ele jogue o quanto antes, porque a demanda por um novo lateral direito é antiga no Flamengo. Você descartaria seleção brasileira pro Rafinha, se ele for muito bem no Flamengo? O Rafinha, ele teve um longo período de seleção de Bayern de Munique, de futebol europeu, e não foi chamado para a seleção. É claro, estando aqui, tá mais na cara de todo mundo. Não foi chamado injustamente, 2014, né? Ok, justamente ou injustamente, ele não foi chamado. Pode acontecer de uma mudança na comissão técnica da seleção, entrar um técnico que goste mais dele estar jogando muito bem no Flamengo, e aí é óbvio, está muito mais na cara da convocação e da seleção. Mas eu acho que já não é mais a etapa dele de seleção, não. Acho que ele tem que focar no clube. Ele vem para ser um jogador importante no Flamengo, nesse processo do Flamengo de montar um time de nível A no futebol brasileiro, ou A mais no futebol brasileiro. Seleção seria a consequência, né? Seria consequência, mas acho que não é para pensar nisso agora. Vem para chegar, não. Vai jogar no Flamengo. Que para